Paz de Cristo Jesus esteja com todos os irmãos e as irmãs nessa noite, mais uma noite de encontro, mais uma noite de meditarmos nas Sagradas Escrituras, mais uma noite de revigoramento da nossa comunhão na mesa do Senhor. Esse tema que nós estamos aproveitando este ano inteiro para refletirmos, encontros com Jesus, é um tema precisamente profundo e que tem muito a nos ensinar sobre o quão maravilhoso e o quão impactante é o encontro de Cristo verdadeiro, o encontro do Cristo bíblico com as nossas vidas. Não o Cristo das filosofias humanas, ou quem sabe o Cristo pintado pela história, mas o Cristo que é o verdadeiro Filho de Deus, aquele sobre quem estavam sujeitas todas as coisas desde o princípio, e sem quem nada do que foi feito viria à existência, como Paulo muitas e repetidas vezes nos destaca. Esse Jesus é o Jesus que encontrou a mim um dia, me transformou, e também um dia encontrou você, que está aqui conosco, quem sabe, ou se ainda não encontrou, está por encontrar, se você é um eleito do Senhor. Já falamos sobre alguns encontros, queridos, e são muitos. A Bíblia nos apresenta uma infinidade de pessoas que tiveram a oportunidade, o privilégio de desfrutar de um encontro transformador com o nosso Senhor. Já falamos do encontro dele no deserto, em Mateus capítulo 4, com Satanás, um encontro vitorioso. Já falamos também do encontro dele com os saduceus, um encontro de confronto à ignorância e também a hipocrisia daquela seita. A gente muitas vezes lembra dos fariseus apenas, mas ali também é mencionado a seita dos saduceus, que não criam na ressurreição. Nós já falamos também de outros encontros, e hoje chegamos aqui para falar sobre um encontro registrado no Evangelho de Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo 10, versos de 17 a 31, que é um encontro desafiador. Abra a sua Bíblia, assim que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus para lermos todos juntos essa porção das Sagradas Escrituras. Preste bastante atenção conforme nós vamos apresentando aqui a sequência desse texto. Marcos capítulo 10, versos de 17 até o verso de número 31. Um encontro desafiador. Quando você encontrar, fique de pé em nome de Jesus. Amém? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós te rogamos nessa noite a tua orientação, te pedimos também a tua iluminação, para que na condução do teu Espírito Santo nós possamos entender de maneira sincera, de maneira autêntica, aquilo que tu tens a nos ensinar. Usa-nos, Senhor, para esse ofício, para essa tarefa, esse ministério. Sabedor que sou, Senhor, do meu pecado, da minha limitação, mas sabedor que sou também da tua superabundante graça e que através de nós e apesar de nós faz avançar e desenvolver a tua obra. Muito obrigado por isso e muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos que todos os nossos irmãos e irmãs nessa noite possam entender a tua mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Desafios são coisas que movem a humanidade. Durante muitos séculos conviveu-se na noite ou nas noites com a escuridão. E isso trazia um desconforto para a humanidade. Alguns dizem que os melhores tempos eram aqueles. Mas é preciso que se lembre que diante desta desafiadora tarefa, o homem foi atrás nos seus estudos e na sua própria perspicácia e descobriu a eletricidade. Durante muito tempo era extremamente tormentoso conhecermos continentes longínquos, como a Ásia, a África. E então, desafiado ou movido por esse desafio, o homem, e mais precisamente um brasileiro, não é? Então, com seus estudos, inventa uma máquina que conhecemos como avião, não é? Quem sabe muitas das doenças que hoje possuem vacinas, quem sabe hoje muitas das utilidades que nós nutrimos no nosso dia a dia foram frutos exatamente de pessoas incomodadas e desafiadas a fazer o novo. O desafio é algo que move a humanidade. Mas nessa história que nós vimos nessa noite, desse encontro desafiador, parece-nos que diferente do que eu venho apresentando aqui com exemplos, e teriam muitos outros para os irmãos, aquele jovem, que o texto nos diz ser um homem de muitas propriedades, e que o texto correlato de Lucas, capítulo 18, de 18 a 23, nos diz que era um homem de proeminência na sociedade judaica, ou seja, alguém de relevância, quem sabe uma autoridade. Aquele homem, quando foi desafiado, sai triste. Ele não é movido daquela gana, daquela ousadia por mudar a sua trajetória com aquele desafio, mas pelo contrário, ele se encontra totalmente desfalecido dessa alegria de ser desafiado. E o texto diz, no verso de número 22, que ele, contrariado com esta palavra, que foi o desafio feito por Cristo, retira-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muitas pessoas podem achar que não se encaixam nesse perfil do jovem rico que fala com Cristo. Pode ser que você nessa noite tenha e esteja ouvindo sentado no banco desta igreja e pensando: eu não me encaixo nisso, pastor, porque eu não tenho muitas propriedades. Quando muito tenho ainda uma, ainda estou pagando. Então não me encaixo nesse perfil do jovem, desse homem que é desafiado pelo mestre. Mas é verdade que na realidade muitos de nós, apesar de simples e humildes, somos o perfeito retrato deste jovem. E quando desafiados a deixarmos aquilo que tem tomado o feito cativo no nosso coração, temos nos entristecido. Quando Deus nos pede para renunciarmos, para vivermos uma vida de entrega total a Ele, pode ser que as muitas propriedades na sua vida sejam outras coisas, e você tem
negligenciado, você tem também se entristecido e apenas cantado da boca para fora o que aquele célebre hino da harpa cristã, e também muito entoado em muitas igrejas como a nossa, e que diz assim: tudo entregarei, só por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tem gente que não quer ter esse compromisso, mas esse texto, queridos, nos traz de maneira direta e desafiadora, como o próprio tema de hoje nos sugere, 4 importantes desafios que Jesus faz a ele. Quando você lê rapidamente, pode ser que você seja sugestionado a pensar que Jesus, o único desafio ali apresentado por Jesus é para que aquele jovem venda tudo que tem e dê aos pobres. E é isso que induz a erro muitos teólogos na história, ao exemplo de alguns que você até conhece de repente, e que defendem a questão do voto da pobreza, ou negando vigência ao lucro, ao trabalho que é honesto e que desenvolve a sociedade. Muitas pessoas pensam então, está vendo? Jesus disse para distribuir tudo e dar aos pobres. Mas ele não teve que pedir isso para Pedro, e o próprio Pedro lá no finalzinho do texto diz: mestre, nós abandonamos tudo em teu favor. Mas aqui Jesus não está falando sobre posses propriamente, está falando sobre compromisso. E eu queria chamar a sua atenção e te pedir encarecidamente que você observe com muita atenção esses 4 desafios que Jesus faz, não apenas em relação a propriedades, mas todos eles neste versículo de número 21. O versículo de número 21, quero que você deixe o dedo marcadinho aí, nos apresenta esses 4 desafios que Jesus faz a esse jovem e faz também a nós. O primeiro deles é o desafio à observância integral da lei de Deus. Vamos ler todos juntos essa parte A do verso de número 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. É interessante, queridos, que apenas no relato dessa história que está presente no Evangelho de Marcos, que nós escolhemos para apresentar essa história para vocês nessa noite, a mensagem da parte de Deus, há o mesmo relato em Mateus 19, de 16 a 22, e também em Lucas 18, 18 a 23. Como você sabe, são os 3 evangelhos chamados sinóticos, escritos sobre a mesma ótica. Cada um tinha um propósito diferente, e talvez em outra oportunidade nós possamos aprofundar mais isso com os irmãos. Mas a verdade, queridos, é que chamou mais a atenção de Marcos, que segundo estudiosos do Novo Testamento, foi o primeiro evangelho cronologicamente registrado, por ser o mais breve. Mas apesar de breve, e sintético e resumido, você observa isso claramente, Marcos não se detém em detalhes genealógicos como Mateus se detém. Ele não se detém em detalhes clínicos e médicos, como por exemplo, no esplêndido relato da crucificação, trazido à luz no Evangelho de Lucas, que era médico. Mas Marcos, apesar de resumido, apesar de mais objetivo, apesar de no seu relato do Evangelho ir mais direto ao ponto do que os demais evangelistas, ele registra algo aqui muito importante e que de repente não tenha chamado a atenção dos demais evangelistas. Ele diz que Jesus, quando olha aquele jovem que vai o procurar para o indagar sobre o que eu precisava fazer para servi-lo, diz que Jesus, fitando, ou seja, encarando, o amou. Nenhum dos outros relatos diz isso, só Marcos. Isso nos ajuda a entender, meu irmão e minha irmã, tudo que vem depois. Porque quando Jesus nos dá desafios, Ele não dá desafio para você, nem dá desafio para você para te provar no fracasso. Ele não dá desafio para você para, num desejo sádico, te ver cair, te ver se quebrar, te ver perder. Jesus nos traz desafios porque nos ama. Fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta.
Aquele jovem chega com um ímpeto, ele era um homem de importância, era um homem muito abastado, com muitas posses e propriedades, como o texto nos diz, de maneira muito clara. E certamente, no seu coração, pairava o desejo de que fosse prontamente aceito por Jesus. É preciso que você entenda o contexto da comunidade judaica com a qual Jesus se relacionou durante 3 anos em seu ministério, durante 33 anos ao longo de sua vida. Aquela sociedade cultuava bastante o status, cultuava bastante aqueles que acumulavam bens e que eram bons administradores, e até aí não há nada demais. Esse jovem possivelmente era um bom administrador, tinha muitas posses, muitas propriedades. Até os dias de hoje, cuidar de uma propriedade é muito difícil. Eu me lembro quando me casei, e alguns anos depois a minha irmã também, e os meus pais ficaram então com uma casa imensa, com 3 quartos, não sei quantos banheiros, um quintal de 100 e pouco por 50 e pouco, um sítio, praticamente. E não dava mais conta de manter. Por semana, para aparar a grama, R$100 ao prestador, ao profissional. Uma diária para fazer a limpeza daquela casa, uma diária qualquer, que fosse 150, para lá era 300, pelo tamanho da casa. E aí você vai tirando custo, tempo para supervisionar tudo isso. Gerir uma propriedade, até hoje não é uma tarefa simples. Então requer habilidades. Esse homem era uma pessoa hábil, tinha muitas propriedades, e mesmo tendo muitas propriedades, também era uma pessoa abastada, ou seja, fazia lucro com essas propriedades, possivelmente com plantações, quem sabe. Enfim, não vamos ficar aqui especulando. O fato é, queridos, que essa pessoa chega com um senso de autojustiça tremendo perante o Senhor. O seu desejo de segui-lo era sincero, mas na sua mente, essa resposta que ele dá, depois da pergunta que Jesus o faz sobre o que ele deveria fazer para segui-lo, nos sugere, nos mostra que ele pensava ser o homem perfeito, o seguidor perfeito. O texto não nos diz isso, mas imagine você chegando àquele rico, olhando para pescadores, ex-cobradores de impostos, ex-zelotes, homens simples, muitos deles rudes no trato, e aquele homem com boa gramática, sendo um bom administrador, conhecendo como um bom judeu a lei do Senhor. Se imagina o perfeito discípulo do Mestre. Comentaristas desse texto nos dizem que esse jovem pode ter sido um dentre aqueles muitos que ali se acotovelavam para ouvir o brilhante sermão do monte do Senhor, quando prega sobre as bem-aventuranças, mas também fala sobre o perfil dos discípulos de Jesus. E quem sabe, maravilhado com isso, passa a perseguir aquelas multidões de pessoas que acompanhavam ao Mestre, e olha para dentro de si e pensa: eu sou o discípulo perfeito, eu preciso seguir esse homem, que fala coisas com autoridade da qual nós nunca vimos. Esse era um sentimento que ele partilhava, mas não o de olhar para si mesmo e identificar que as exigências do Rabi da Galileia, de Cristo Jesus, eram diferentes das de outros mestres, como Hillel, como Shammai, e como os outros grandes intérpretes da lei judaica nos tempos de Jesus. Para Hillel, para Shammai, para outros de grandes escolas rabínicas, e por isso daí vem o título mestre, que é Rabi no hebraico. Para outras escolas as exigências eram outras. Para seguir a Hillel, para seguir a Shammai, para seguir a outros rabinos da época, de renome, você não precisa tomar uma cruz e seguir, você não precisa morrer para viver, você não tem que oferecer a outra face quando te baterem numa, você não precisa caminhar a 2ª milha, e também não precisa oferecer gratuitamente a sua túnica quando te pedir a capa. Essas são exigências que Cristo fez para os seus discípulos, de um reino que não é desse mundo, mas espiritual. E quando ele chega e diz: bom mestre,
Isso é um outro demonstrativo que vemos que ele pensa estar falando com um rabi qualquer. Vou chegar agradando, não é? Vou chegar já no antro da bajulação. Bom mestre! E Jesus já começa a cortar o papo furado dele logo de cara. Bom só existe um, que é o Senhor. Jesus era totalmente bom, com toda certeza, mas é que ele quer logo apagar qualquer tentativa de ele achar que pela sua proeminência ele ia achar algum tipo de facilidades para seguir o mestre. Então ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: não tem nada de difícil, você vai fazer o seguinte: não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai, honra a sua mãe. Expressões aqui de Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos. Aquele homem, ele fala isso, respondendo ao mestre no verso de número 20: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, olha, isso aí eu já sei de cor. Desde muito jovem eu já pratico isso. Para mim não é problema. Onde é que eu assino para me filiar a esse partido ou esse movimento que o Senhor está inaugurando? Isso aí, pronto. É isso que eu preciso fazer para a vida eterna? Então eu já tenho ela. Só me coloca aí só para eu cumprir tabela. E Jesus diz: só uma coisa te falta. Muitas vezes, queridos, nós estamos caminhando nas nossas vidas como esse jovem rico. Eu pago meus impostos. Eu trato bem os meus pais. Eu sou um bom cidadão. Eu faço um bom curso superior. Se eu sou um comerciante, eu nunca defraudei ninguém. Eu ajudo até os pobres. De vez em quando faço uma sopa. Visito instituições de caridade. Eu sou muito bom. De repente tem alguém aqui nessa noite que chegou aqui na igreja pensando: eu sou muito bom. Poderia estar assistindo Repá, mas estou aqui assistindo o culto ao Senhor. Eu sou maravilhoso. A carta de Tiago nos ensina que se em um único mandamento falharmos, em todos os demais já somos culpados. Ontem estávamos com o nosso grupo da mocidade evangelizando e distribuindo Bíblias na praça 2 de junho, nessa cidade. E um dos panfletos que era ali distribuído juntamente com as Bíblias dizia exatamente isso, sobre uma falsa impressão de bondade que nós temos a nosso próprio respeito. Quem chega para Jesus e é desafiado a responder essa pergunta, muitas vezes vai se frustrar, pensando que já cumpre toda a lei. E aí Jesus vai mais além, diz: te falta alguma coisa. O que Jesus está querendo dizer com isso para ele e para nós? Nós somos falhos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando ele diz isso para aquele jovem, está dizendo: você não pode cumprir tudo. Você acredita que você é o melhor, que você é o suprassumo da lei. Mas eu estou te falando que falta alguma coisa. E eu tenho autoridade para te dizer isso. E também quer dizer uma segunda coisa para a gente. Não adianta nós pensarmos que o cumprimento da lei, o cumprimento da vontade de Deus, que para nós hoje, no seu aspecto moral, é a sua palavra. Cumprir a lei de Deus é obedecer às sagradas escrituras. Não adianta você pensar que está cumprindo uma parte que já está tudo bem. Não adianta você pensar que você não mente, que você não adultera, que você não defrauda, mas você é ganancioso. Não adianta você pensar que você é bom o suficiente quando você nunca traiu sua esposa, nunca roubou, mas você cobiça aquilo que não é seu. Não adianta você pensar que você vai estar debaixo do agrado do mestre, que te chama e te pergunta o que você precisa fazer, e você diz: eu já estou fazendo tudo, porque eu votei no candidato cristão, porque eu sou uma pessoa que não compactua com doutrinas que são contra as escrituras, e você vive uma vida de aparências. Não adianta você pensar que cumpre todas as exigências da lei. Não
quando você tem no seu coração sementes de idolatria, também é um mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Cristo nos faz um desafio a observarmos toda a lei. Mas pastor, como se nós não conseguimos? A primeira coisa que o senhor acabou de falar aqui não é que ele mostra para ele a incapacidade, a impossibilidade dele cumprir tudo, derrubando a arrogância daquele jovem que vai ter com ele para segui-lo? Sim, é fato, mas não é pelo teu mérito que você cumpre a lei, mas pelos méritos de Cristo, que irrompe na tua vida uma transformação verdadeira e te sela com um penhor do Espírito Santo e que te possibilita morrer para o pecado todos os dias e viver toda a lei de Deus. E a lei de Deus é esta: que ames a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E os 10 se resumem em 2. Jesus facilita e também diz a nós: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tomar o jugo da lei, como Paulo fala aos Romanos, fala aos Gálatas, é pesaroso, é desgastante, é desfalecedor, enfraquece a tua caminhada cristã e nos faz como aquele jovem, toda vez que somos desafiados ao cumprimento integral da lei, a nos entristecermos. Mas quando Ele nos chama e nos convida, é um convite que transparece, que se revela na dependência, para que Ele diga: meu filho, minha filha, você pode cumprir toda a lei. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Spurgeon nos diz algo muito interessante sobre isso. Ele nos diz que a lei do Senhor, meus irmãos, é o pão de cada dia do verdadeiro crente. Quantas vezes você tem saído da sua casa sem comer pão? Algumas vezes na correria, e isso tem sido um costume, especialmente essa última semana. Eu, após acordar, já próximo do horário de entrar no trabalho, tenho dito para minha esposa: olha, prepara, por gentileza, meu amor, o sanduíche aí para eu fazer meu café, mas eu vou ter uma audiência cedo, então coloque numa vasilhinha que eu vou comer lá no trabalho. Não é? Mas eu levo, não vou deixar de comer. Tem gente que na correria deixa até o pão para trás, não é verdade? E a sua Bíblia? E esse alimento aqui? Como tem sido a tua convivência, a tua experiência com Ele? A lei do Senhor tem que ser o nosso pão de cada dia. E Cristo desafia aquele jovem, como desafia nós também, a cumprirmos não apenas um mandamento. Olha que bom, já cumpro 2. Olha, eu cumpro 5, eu já estou acima da média. Jesus quer que cumpramos todo Ele, com o seu auxílio, e essa é a melhor parte. Segundo desafio que Ele nos faz, queridos, e fez aquele jovem também, um desafio à renúncia. Desafia a cumprir a lei, mas desafia também a renunciar, a abrir mão. Verso 21, parte B, vamos ler todos juntos? Vai, vende tudo o que tens. Até aí. Quando a gente olha para a perspectiva daquele jovem, que a gente já contextualizou, já explicou aqui qual era o status, a condição dele, você tem que entender que de repente a sua ocupação inteira da vida, ou o investimento que foi feito por anos, era compreendido naquelas propriedades. Era a coisa mais valiosa que ele tinha. Ele era um homem que conhecia a lei de Deus. Ele também reconheceu que Jesus era um mestre, ou seja, dando-lhe autoridade, mas não completa, e dizendo: vai, vende tudo o que tens. E ele sai triste. Ele sai triste, sai profundamente estarrecido, decepcionado. Talvez ele pensasse que isso não fosse necessário, que as atribuições ou qualificações que já detinha, o ser um bom judeu, o ser um bom administrador, já fossem suficientes para o atendimento de todos os requisitos que o Senhor haveria de fazer a ele. Mas Jesus vai exatamente, meus irmãos,
aonde nós temos as nossas maiores dificuldades. Ele sabe, queridos, aquilo que tem nos tentado. Ele sabe aquilo que tem buscado constantemente dividir a nossa atenção, que é para ser para Ele. Ele sabe. Pode ser que você tenha um amigo ou uma amiga que você não abriria a mão de forma alguma. É uma pessoa em que você confia, em que você conta segredos, em que você pode contar nos momentos de maiores dificuldades na tua vida, mas que é uma pessoa que quando você está com ela, você sente que está longe de Deus. E Jesus diz: vai, vende tudo que tens. Pode ser que as muitas propriedades daquele jovem sejam na realidade convicções que você não tem sido capaz de abrir mão, ou quem sabe uma rotina que te distancia de uma intimidade e de uma comunhão profunda com o Senhor. Você tem andado só pisando no raso, sentindo o frio da água, mas nunca mergulhando, nunca se banhando por completo neste oceano da graça do Senhor. Ele diz para nós: vai, vende o que tens. Deixa o amigo ou amiga que te afasta de mim. Deixa esse hábito que te leva a pecar sempre. Abandona e aí vem. Mas vende. Se livra disso. Se livra disso. Jesus, ele era marcado em suas palavras por ser objetivo, algumas vezes duro, mas nunca mentiroso, sempre honesto nas suas exigências. E não tem meio termo com Jesus, ou é ou não é. Nós precisamos aprender muito com esse tipo de conduta. Jesus diz assim: olha, se teu olho te levar a pecar, visite um oftalmologista, faça um bom tratamento com colírios, e aí esse pecado vai saindo paulatinamente. Não é assim. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Mas se tua mão te fizer pecar, faça um tratamento, ingesse-a e prepare-a para que deixe de te fazer pecar. Ou amarre-a nas suas costas, quem sabe, para que você não peque mais com as mãos. Ele diz: corta fora. Jesus não tem meio do caminho. Ou você segue a Ele, ou você segue o mundo. Porque aquele que se constitui amigo do mundo, está lá na carta de Tiago, automaticamente se constitui inimigo de Deus, e vice-versa. Jesus olha para algo que é mais relevante. O que tem tirado a tua atenção de mim, lança fora. É propriedade? Vende. É amigo? Desfaz a amizade. É um emprego? Pede demissão. Faça prova de mim. Eu tenho visto muitos crentes dentro desses dilemas. Pastor, o que é que eu faço? Pastor, o que é que eu posso resolver? Eu estou nessa situação, mas eu preciso de dinheiro. Faça a prova de Deus. Tem gente que pensa que é obrigado a pecar e não consegue abrir mão, não consegue ter uma vida de confiança no Senhor. Será que Deus não é capaz, meu irmão, de abrir uma porta para você? Será que Deus não é capaz de te dar outros amigos, muitos irmãos? Você precisa só daquela pessoa. Será que Deus não é capaz de te dar um hábito, uma rotina que te faça satisfeito, que te faça contente, que te faça encontrar alegria na vida, sem ter que pecar? É tudo isso que a sociedade quer que nós pensemos. Vende. É o desafio que ele nos faz. João Calvino registrou com muita sapiência e seguramente inspirado pelo Senhor, dizendo: eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. A propriedade daquele jovem era muito mais importante. Ele saiu entristecido. Não há nenhum outro registro no texto
nos evangelhos ou nas cartas de que esse jovem depois pensou, voltou atrás e falou, não, pensando melhor, vou vender mesmo, agora eu vou. Jesus fez um desafio para ele ali. E sabe o que ele disse? Com a sua atitude, eu faço. A minha propriedade, bom mestre. Interessante, quando ele se despede, ele não fala mais, bom, tá bom então, bom mestre. Ele chega com as pompas, bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas quando ele vai embora, ele não fala mais bom, ele se entristece e vai embora e dá as costas e um abraço, Jesus. Bom ministério aí. Quando a gente desiste de tudo, meus irmãos, o desafio é dobrado. Jesus fala isso lá no finalzinho desse texto que nós lemos. Quando Pedro vai e quer puxar a onda e dizer, olha, isso que ele não fez aí eu fiz. E de fato havia feito com os seus irmãos. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, no verso 28. E no verso 29, Jesus diz, tornou Jesus, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Mas pastor, Pedro, até onde nos consta e na história da igreja, nos registros dos primeiros cristãos, não morreu com um cêntuplo de casas. Jesus está dizendo assim, abre mão de o que você tem. Sabe por quê? O crente nunca precisa passar uma noite sem ter lugar para dormir. Ele tem muitas casas, os seus irmãos em Cristo, com a hospitalidade que é um dever cristão. Um crente que vai em qualquer cidade, tem um abrigo com um irmão, com uma irmã, às vezes até mesmo em uma igreja. Cansei de ir para retiro que a gente dormia no piso da igreja, mas não no relento. O crente, quando abre mão de tudo, ganha um cêntuplo de casas. Quando ele abre mão de irmãos, de sangue, que te afasta do Senhor, ele ganha um cêntuplo de irmãos, espalhados pelo mundo, sinceros, verdadeiros, alguns nem tanto, é verdade, mas ganha muitos, com toda certeza. Ganha mães, mulheres que não têm a geração da tua vida, mas que sentam do teu lado para te abraçar, para te acolher, para te aconselhar. Pais, que muitas vezes não te acompanharam, não estão no teu registro de nascimento, mas te amam e dariam a própria vida em seu lugar. E é um líder, é um pastor, é um presbítero, é um irmão na fé. Desista de tudo por Cristo e encontre nele tudo que você precisa. A cultura das igrejas tem mudado, meus irmãos. Como diz aí Eugene Peterson, um grande pensador dos nossos dias, conservador que é, ele diz, a cultura das igrejas tem mudado, e eu concordo com ele. Hoje não se quer mais seguir a Jesus. Você entra numa igreja para receber algo de Jesus. E eu aproveito aqui para fazer um parênteses que é muito importante. Queridos, na nossa cultura de hoje, as pessoas não têm mais procurado uma igreja para servir, mas para serem servidos. Eles não querem mais frequentar a igreja que esteja mais próxima da palavra, mas a que esteja mais próximo da sua casa, para gastar pouco combustível para chegar e para estacionar o carro. Aqui nessa igreja eu já recebi pessoas, pastor, estou com muita intenção de frequentar essa comunidade, fazer parte da membresia desta igreja. Gostei. Agora me diga uma coisa. Aí a pessoa vem com uma lista. Aqui tem ar-condicionado na sala das crianças? Tem, irmão. Vocês têm aqui canal no YouTube com pregações semanais sendo postadas? Porque em casa eu tenho que assistir. Tem. Check. Cuidado que o senhor vai responder, hein, pastor, que eu estou checando aqui, hein. Aí vocês têm curso para instrumentista? Se eu quiser aprender alguma coisa, pode ser que eu nem queira, mas se eu quiser, tem. Tem. As pessoas não estão mais procurando a igreja para dizer assim, pastor, você está precisando de gente para evangelizar? Porque eu me disponho. Pastor,
a sua equipe de mídia na igreja está reduzida, eu quero me oferecer para ajudar. É 1% que faz isso quando entra os pés na igreja. A maioria quer saber o que vai receber, o que vai ter de benefício. Pois as pessoas não se criam aqui. Elas rapidamente são confrontadas. Meu irmão, ou minha irmã, se é que eu posso chamar assim, procura um clube. Porque a igreja do Senhor é para seguir Jesus, não para receber algo em troca. É o que ele nos diz lá em Mateus 6,11. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou serão acrescentadas a vocês. Mas ainda, queridos, um terceiro desafio que nos é feito aí. O desafio ao altruísmo. Verso 21, na parte C, nos diz o quê? Dá aos pobres. Eu quero que na gravação saia a tua voz, invadindo meu microfone aqui. A gente vai ler agora com a maior voz que você puder, em nome de Jesus. Dá aos pobres. Agora sim, igreja. Dá aos pobres. Não é uma recomendação aqui. Não entenda assim. Olha, você tem que viver para dar o teu dinheiro todo para os pobres. Jesus não está falando isso. Jesus usa uma circunstância ali para dizer para ele: pega tudo que você tem, você que é um cara rico, que goza de muitas propriedades, e olha para o outro. Jesus vivia num tempo, segundo nós podemos analisar da cultura e da sociedade judaica daqueles dias, que era um tempo de estratificação social, nada muito diferente do que nós temos hoje. Você tinha os pastores. Pastor era muito bem quisto naquele dia? Não, era considerado maldito. Homem que cuidava de animais, ovelhas, carneiros, bodes, muitas vezes cerimonialmente impuro. Lá embaixo estavam os pastores junto com as prostitutas, meretrizes, mendigos, ladrões, chamado de baixo, miseráveis, pedintes. Logo em cima vinham os coletores de impostos, vinham os que prestavam algum tipo de serviço para Roma, e aí começavam as castas sacerdotais, os que trabalhavam com as coisas da religião judaica, escribas, fariseus, copistas, rabinos, dirigentes de sinagogas, e lá em cima, o sumo sacerdote, que já não tinha linhagem nenhuma do tronco de Arão, era um cargo político, usado pelo Império Romano como uma moeda de troca com as autoridades, para que eu vou te dar esse cargo de sumo sacerdote, mas você em troca tem que controlar o povo. Por isso que no evento da crucificação de Cristo, você vê aquele rebuliço todo. Pilatos enfurecido com Caifás, não sabia mais o que fazer, porque a tarefa, olha, eu te dei esse cargo, agora não me traga problema, resolva para lá. E por isso que ele diz, e lava as suas mãos, ele não tem o que fazer com esse judeu, no caso Cristo. Pregue, julguem vocês mesmos para lá. Só que eles queriam matá-lo, aí que entra o problema. Só quem podia aplicar a pena de morte eram os romanos. Histórias para outros capítulos. Jesus nos desafia, meus queridos, a olhar para o outro, numa sociedade onde estava ali aquele jovem, como estamos muitos de nós também, que só consegue terminantemente olhar para o seu próprio umbigo. Gente que não consegue ter um mínimo de compaixão, muitas vezes não é para o mais pobre, para o mais miserável, pode ser também, mas que não tem um pingo de compaixão por um vizinho, que está passando uma dificuldade, mas tem no carro um monte de versículos bíblicos, impresso em adesivo, todo dia põe no seu WhatsApp uma mensagem do Senhor. Não perde um culto, não falta com dízimo, mas não exerce misericórdia, não é altruísta, mas são pessoas tremendamente reféns de um dos males mais terríveis dos nossos dias, que se chama egoísmo, que é o total antônimo de altruísmo.
Altruísmo, que vem da palavra latina alter, é o outro, é olhar para o interesse do outro. Crentes que não têm empatia. Jesus está denunciando uma gravidade tamanha na vida daquele jovem para dizer: você tem muito, mas tem gente que tem muito pouco. O que você tem feito para contribuir? Não é para resolver, porque não pode. O que você tem feito para contribuir, para enxugar uma lágrima de uma pessoa que se quer? O que você tem feito hoje, aqui nessa noite, para o outro? Se você vender todos os teus bens, pode ser que você não tenha muitos, como eu também não tenho nenhum. Nem o carro é meu, é do banco. O que você tem feito para ser uma voz de consolo para alguém? Ou você só tem buscado se consolar? O que você tem feito para pelo menos uma vez na tua vida ser confundido com alguém que resolveu um problema? Ou você tem conhecido por ser aquele exatamente que cria? O que você tem feito na sua vida, na sua profissão, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua docência ou também na sua discência, no seu aprendizado, para ser alguém que contribui para alguma coisa que não seja para você? Pode ser assustador, meus irmãos, nós fazermos esse tipo de levantamento, porque a gente está imerso em uma sociedade que cultua de maneira arrebatadora o eu. Os coaches, os livros, as autoajudas e por aí vão num caminho totalmente contrário às Sagradas Escrituras, de fazer um convite, quando não um mandamento, para que nós amemos o nosso próximo, mas diz: ame a si mesmo. Para dizer que você precisa renunciar em prol de um bem comum, e diz: o importante é que se te faça feliz. Assinado Satanás. Jesus desafia um verdadeiro altruísmo. Não altruísmo de fachada, meus irmãos. Não altruísmo do selfie. No teu Instagram, no teu stories, ou na tua rede social. Não o altruísmo apenas financeiro. Eu ouvi, lamentavelmente, de uma colega de trabalho certa vez, que se diz cristã, que ela já estava fazendo muito pelo reino e não poderia ser mais cobrada, porque todo mês ela encaminhava uma alta quantia para colaborar com o Médicos Sem Fronteiras. E eu disse para ela assim, para não aprofundar muito o debate: minha querida, leve todos esses comprovantes, porque Jesus vai te pedir isso quando chegar no céu. Vê se te ajuda. E Deus te abençoe. E não ajuda. Sabe por quê? Você manda uma ofertinha, você manda uma contribuição para o Médicos Sem Fronteiras. Tem gente que no Marajó precisa de uma visita. Gente que é Ananindeua, que precisa só de uma oração. Não precisa de um centavo do teu Pix. Não precisa de muito do teu tempo. Coisas simples. De um toque no ombro, para um conforto, para suporte. E nem com isso nós temos conseguido, nas mínimas coisas, ser altruístas. Martin Luther King, que vivia num contexto de luta exatamente da segregação racial nos Estados Unidos da América na década de 60, sendo um dos grandes expoentes cristãos na luta pela igualdade da população negra dos Estados Unidos e do movimento pela luta dos direitos civis. Ele diz: cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Altruísmo constrói, o egoísmo nos entreva, nos coloca em posição de escuridão total. Para que você, e qual é essa escuridão? Para que você não consiga olhar nada ao seu redor a não ser você mesmo. Mas o altruísmo é diferente. E isso nos completa com a ideia aqui apresentada também por Josemar Bessa, quando diz: filantropia e caridade sem o evangelho da cruz, pecado, ira, sangue e perdão,
leva o homem numa viagem confortável, confiante e segura para o inferno. Sabe por quê? Porque Jesus não te chamou para acabar com a fome do mundo. Pastor, oh meu Deus. Você não foi chamado para acabar com as desigualdades sociais. Oh, meu Deus. Você foi chamado para fazer discípulos. Se a igreja fosse mais efetiva no mundo, essas pautas sociais nem deveriam mais existir. Mas aonde está a contribuição da igreja para uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidária, menos desigual, menos corrupta, quando nós, dentro dos nossos próprios arraiais, temos que lidar com pessoas discriminatórias, preconceituosas, soberbas, avarentas, mas que adoram colocar no Instagram as suas militâncias, suas defesas de ideologias falsas e infernais, como Josemar Bessa duramente aqui nos adverte. E em último lugar, meus irmãos, Jesus faz um desafio àquele jovem, faz a nós, ao compromisso. Ele diz no verso 21, e tendo fitado o amor, disse: só uma coisa te falta, o cumprimento integral da lei. Vai, vende tudo, ou seja, renuncia aquilo que tem cativado o teu coração, dá aos pobres, ou seja, pensa em alguém mais além de você. Mas ele não termina aí, ele diz: então, vem e segue. Então, vem e segue. Não adianta, isso aqui é poderoso, queridos irmãos. Jesus não quer que você faça tudo isso sem esquecer da última e mais importante parte do seu encontro desafiador com aquele jovem: vem e segue-me. Porque sem o compromisso, nós corremos um alto risco de fazermos tudo isso para atingir qualquer outro objetivo que não seja glorificar o nome de Deus. Mas quando você tem um compromisso de segui-lo, de ser um discípulo, na mais profunda significância dessa palavra, você, toda vez que praticar o bem, que praticar boas obras, estará concorrendo para a glória do nome do Senhor. A igreja primitiva, descrita com muitos detalhes lá em Atos 2, de 42 a 47, era uma igreja que compartilhava entre si tudo o que tinha. Era uma igreja que perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, e sempre estavam no templo para adorar e orar ao Senhor. Também não deixavam que ninguém passasse necessidade. Cantavam de coração, com alegria e singeleza de coração, hinos e cânticos espirituais. Mas o finalzinho diz assim: e em tudo gozavam da simpatia de todo o povo, e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Seguir a Cristo é uma tarefa pesada, é sim. É uma tarefa de lutas, é uma jornada de desafios, de fato. Mas principalmente nos traz altas recompensas chamadas galardões. Ah, mas galardão, pastor, é um negócio só do céu, né? Aquele negócio lá do Apocalipse, só uma coroa que a gente cantou aqui no início, não é? Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu não sei você, mas eu desde já consigo desfrutar de grandes galardões da parte do Senhor. Você ser confundido com o mestre, você sair de um local de trabalho e dizerem assim: o Newton é alguém que é como Cristo, a Thaís é alguém como o Senhor Jesus, o Jonatas age como Jesus, é impressionante. A Domingas, a Lorena, a Daniele, o Max e todos nós. Quando você ouve isso de alguém, é impossível teu coração não se inflar de um desejo, de uma alegria. Mas ninguém está te elogiando, está elogiando o seu Senhor. Mas isso te traz conforto, te traz júbilo, te traz um coração grato, porque significa que Deus tem feito a obra dele de maneira eficaz nas nossas vidas. Vem
e segue-me. É o último desafio. Como eu disse, o próprio apóstolo Pedro chama a atenção do mestre. É certo que Jesus já sabia disso, mas ele diz: Senhor, a gente fez isso, hein? E de fato, lá em Lucas 5,11, quando Jesus se encontra ali na beira do mar da Galileia com Pedro, João e Tiago e André, e o texto diz que Jesus falou a mesma coisa que falou para aquele jovem: vem, vocês, vem e sigam-me. E o que eles fizeram? Vamos ler todos juntos? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você tem aqui um confronto de duas narrativas: um homem de muitas propriedades e um grupo de 4 homens que também tinham os seus negócios. A gente pensa que Pedro era um maltrapilho, ele era dono de embarcações. Não era qualquer um que tinha isso aí também. É certo que ele não era o Elon Musk da Judéia, tá? Mas era alguém que tinha a sua importância para o comércio, tinha alguma fonte de renda sustentável para ele e para sua família. Mas quando o convite de Cristo lhes foi feito, diferente daquele jovem, não titubeando e nem hesitando, eles dizem que vão. Ou melhor, nem dizem nada. Deixam tudo, arrasta o barco sobre a praia, prende lá no piquete e vamos com o nosso mestre. O seguiram. Muitos admiram Jesus, muitos mesmo, mas poucos querem compromisso com ele. Esse jovem, queridos, diante desses desafios, vai ser na história contabilizado como mais um admirador, mas não como alguém vestido de branco que no último dia ouvirá a voz do seu Senhor lhe chamar: vinde benditos de meu Pai. Mas pode ser que ele ouça do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca os conheci. Isso é uma realidade de quem só admira o Senhor, que são admiradores do Mestre, mas que não o seguem de verdade. Nesses encontros com Jesus, meus irmãos, que a gente encerra aqui dizendo para você: Cristo hoje te desafia, como me desafia, e a todos nós enquanto igreja, a cumprirmos integralmente a sua lei. Em segundo lugar, Ele tem um desafio para a nossa vida de renúncia, para que você não viva para cultuar o seu eu, mas também para olhar para os outros. E é o terceiro desafio, o altruísmo. E finalmente, Ele quer verdadeiros discípulos que tenham um compromisso sincero e honesto. Ele quer homens de verdade na sua igreja, mulheres de verdade na sua igreja, crianças que obedeçam seus pais, esposos que cuidam e amam as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou a si mesmo. Esposas que se submetam numa missão de vida ao lado do seu esposo e o respeitem com toda a dignidade. Ele quer crente de verdade. Chega de conversinha, chega de meio compromisso. O Senhor está farto disso. Deus quer crente de verdade, que diz que vai, puxa o barco para a praia e vai mesmo, e deixa tudo para trás. Pois sem isso, meus irmãos, não será possível de forma alguma dizermos algum dia que nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Rudolf von Tasker, comentando esse texto, ele encerra de maneira brilhante, dizendo para a gente: o jovem rico se fez escravo dos bens que possuía. Há muita riqueza na casa, mas pobreza na alma. Muitos têm caminhado com riquezas muitas nas suas vidas e não têm sido dispostos a abrir mão delas. E eu não digo aqui literalmente, riquezas muitas vezes que dizem respeito a outras, entre aspas, propriedades, que tem sido um grande obstáculo para que vivamos uma vida de serviço, de comunhão e de satisfação ao lado do nosso Senhor. Que Deus nos conceda esse espírito quebrantado para nessa noite, e a partir de hoje,
nos sentirmos desafiados e não mais errantes como aquele jovem, ou entristecidos, mas quando ouvirmos a sua voz dizer: vem, possamos, como os 4 pescadores lá da praia da Galileia, deixar tudo para trás e o segui-lo com muito temor, fé e esperança. Amém, igreja? Amém. Esse é o momento de nós celebrarmos a mesa do Senhor.